Caralho, que cheiro de cu. Ah, de graça. E aí, gente, tudo bem? Espero que tá tudo bom. Hoje eu trouxe o meu marido para conversar com vocês, falar um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa paternidade, né? Nossa maternidade, nossa paternidade, como que a gente lida no dia a dia, nosso primeiro bebê, agora já é o segundo bebê. Segundo bebê. Então a gente quer falar como que funciona, como é que foi essa coisa da gente descobrir nossa paternidade, né? Como que a gente lidou como que a gente lidou, tá certo, né? Como a gente lidou com os medos, com as inseguranças, as coisas do dia a dia, né? Trabalho, dinheiro, que principalmente a gente que pesa bastante, né? E eu trouxe meu marido para falar um pouco a visão dele masculina sobre isso, né? Depois eu falo sobre a minha visão. Tá bom, meu bem? Tá bom, fechou. Tá bom? Então, como que você se sentiu quando você descobriu que você ia ser pai? Como que você. O que passou na sua cabeça? O que você sentiu? Ah, o que eu senti quando eu fiquei sabendo da Agatha foi um bagulho meio que. Não sei, foi uma sensação diferente do que eu já apresentei, já, do que eu já tive, do que eu já vivi. E foi meio que um choque no começo, você lembra? A gente deu um choque inicial na gente, que eu Zoião fiquei. dele fica assim, Que eu ó. fiquei. Ele ficou assim. Meu Deus, meu Deus. Eu até entrei em contato com um amigo meu na época, um dia. Cara, vou mandar mensagem pra esse tal amigo meu, o César, né? Aí eu mandei mensagem pra ele. Caralho, César, o que foi? Eu vou ser pai, mano. Ele está zoando. Foi, mas deu muito nervosismo, mas acho que o nervosismo maior não foi nem esse. O nervosismo maior foi falar pros meus pais. Que a gente trabalhava no mesmo lugar, eu, meu pai e minha mãe, e a gente sempre tomava café junto, né? Que eles iam embora e eu entrava pra assumir. E, nossa, pra contar pros meus pais, o coração gelou no talo, Os gelou no medos talo. dos filhos que tem medo de desagradar, né? Os pais. Eu Não, sem microfone. eu esperei estar num lugar com muita gente pra ter testemunha, caso minha mãe quisesse me enforcar. Aí eu fui pra um lugar que tinha bastante gente. E olha que a gente tomou café antes. Ele Mas, toma um café com um segredo guardado, assim, né? Só. mas piadas à parte, foi um negócio totalmente que revigorou minha vida. Revigorou minha vida, porque quando eu imaginei essa sensação de ser pai, de dar os primeiros passos como pai, aquilo já deu uma energia na minha vida. Porque eu tava numa fase muito ruim, muito ruim, muito ruim. E eu acho que essa sensação, esse sentimento, foi o que limpou todo o meu coração e, tipo, me deu uma energia que eu tinha que trabalhar, que tinha que fazer as coisas, o que eu preciso fazer. E foi só essa opção que apareceu na minha cabeça. Tem que trabalhar mais, tem que fazer mais, tem que caçar mais, tem que entregar mais. E até hoje, a Agatha já há mais de um ano já, vai fazer um ano e 2 meses já. Essa sensação continua viva no meu peito. Que essa sensação de paternidade é um negócio que não tem como explicar. Te deu mais motivação para você ter um motivo para viver, né? Com certeza. Ficou uma coisa mais assim de, meu, agora eu tenho pelo que lutar, porque se a gente não tiver, uma coisa que eu falei aqui no canal já em alguns outros vídeos, né? Que a gente precisa, a gente é motivado pelos nossos sonhos, a gente precisa ter um alvo para a gente ter o que fazer todos os dias, né? E quando se trata de paternidade ou maternidade, a responsabilidade é imensa. Tem muita gente que tem medo da maternidade, tem medo de ter filho por conta disso, né? Ah, vai demandar muita responsabilidade, sendo que eu nem sei lidar comigo. Já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, né? Mas, quando a gente luta por alguém, você não vai pensar em problema nenhum. Você simplesmente vai querer resolver aquele problema. Não, eu vou fazer. E você não fica. A cabeça ela não fica dando desculpas que eu não vou conseguir. Até pode passar na nossa cabeça, tipo, um medo, mas só que você não tem essa opção, né? Você simplesmente vai fazer acontecer. Aí que você vê seu poder de criação mesmo, né? Sim, e isso eu vejo no acontecimento mesmo, porque quando eu fiquei sabendo da Agatha, eu tive que. Na minha cabeça, automaticamente, na primeira hora já passou. Eu tenho que arrumar um emprego melhor. E foi o que o Eduardo fez. Na época, quando a gente tava. A gente sentou lá na maca, ela lembra lá no estúdio. Lá a gente morava em Campo Limpo. Eu morava em Campo Limpo na época, né, ele estava na minha casa. Quando a gente estava conversando sobre isso, sobre o futuro, a gente sentou e ele começou a já pensar, não, vou arrumar um emprego melhor e tal. E no mesmo dia, o dia seguinte, estava começando já a procurar outro No trabalho, dia ganhasse seguinte, mais, né? eu mandei o currículo de manhã e à tarde eles me chamaram para ir fazer entrevista. Aí eu Foi tava lá no muito serviço rápido, lá, eu muito já rápido. peguei.
Já fui fazer entrevista e entrei. Eu fiquei quase 3 anos nessa empresa. Eu saí atualmente, né? Mas foi com Uhum. boas experiências, já ajudou bastante no começo. No começo Sim. ajudou bastante. Isso para vocês terem a noção do poder da decisão. Quando você não dá desculpa para você, eu não vou conseguir, a gente não fica com essa voz na cabeça de, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não tenho condição, não sei o quê. Quando a gente não deixa essa voz tomar conta da nossa cabeça e a gente simplesmente decide fazer, você faz e o mundo que se molda para você é a partir da sua decisão. Não é você ficar esperando o mundo te trazer uma oportunidade aleatória do nada. Você é uma coisa que é muito mais interna, é a nossa autoconfiança na vida. É a sua decisão interna que você faz o mundo responder à sua energia. E foi isso que o Eduardo fez. Ele decidiu que eu vou um emprego melhor, que eu preciso ganhar mais, agora tenho uma família, tenho uma filha. Ele decidiu, tomou ação, né? Que eu falo muito sobre isso aqui no canal, sobre a questão da mentalidade, a gente conciliar isso com a ação, né? E tudo mais. E quando você toma a atitude, né, o sentimento, o pensamento e a atitude para você ter esse posicionamento, meu, é batata. A sua energia que é a sua energia que determina as coisas que você vai atrair. Né? Se ficar na lamentação, você não vai conseguir mesmo, porque você está se limitando, está ali no sofrimento, na limitação. Então, isso a gente faz com que o universo não traga mesmo. A gente está vivendo numa energia muito baixa. A partir do momento que você decide, você faz acontecer, as coisas vêm até você porque você decidiu. Então, você é o seu Deus do seu universo, né? É basicamente isso. Então, o Eduardo ele tomou a decisão e ele teve a resposta muito, muito rápida. Isso foi incrível. Eu fiquei assim, nossa, essa é a força dele, né? Mostrou muito sobre a sua força na vida. A sua força de decisão, de resolver o que precisa ser resolvido na vida. Eu achei muito lindo isso. A gente, como homem, a gente tem que entender que a nossa força é concentrada em 3 partes, tanto na espiritual, tanto na cabeça e tanto na corporal. Então essas 3 forças têm que entrar em sintonia. Enquanto você não aprender a trabalhar essas 3 coisas, você nunca vai dar certo. Não adianta, porque se seu pensamento não tiver um pensamento forte, você não consegue alcançar. Se seu corpo não tiver a força de você dar as caras, de você querer ter energia para ir fazer as coisas, você querer ter energia para bater perna, para ir lá entregar o currículo, para ir fazer as coisas, você não alcança, mano. Nada vai chegar de bandeja na sua mão. Sim. Por isso esse fator da paternidade também foi muito influência do meu pai, Renato, porque ele, você vê que ele chega do serviço, vai para o trabalho. E sempre, eu acho que também tem muita influência, que isso realmente é bastante influência da nossa família. Isso é bastante influência do nosso círculo social. Se você está num ciclo social onde realmente as pessoas te impulsionam, ou você vê que é uma pessoa mais lutadora, se você vê que é uma pessoa que é mais forte, isso vai te influenciar. Isso não é um papo tipo, quer ser machista, não. Isso é um papo de quem realmente quer crescer, de quem realmente quer desenvolver. Então você tem que ser forte como homem, você tem que lutar desde o começo até o fim da sua vida. Sim. Entendeu? Mas essa não é a questão, a luta. A questão é o que você tem a entregar para sua família. Igual, eu tenho prioridade de sempre entregar o melhor, tanto para a Alessandra, como minha esposa, quanto para a Agatha. Então, isso me torna mais forte. Eu, querendo ou não, isso é consequência que eu tenho que me tornar mais forte. Se eu quero dar algo melhor para eles, eu tenho que ser maior em alguma coisa. Eu tenho que ser mais forte para aguentar o tranco. Porque, querendo ou não, se você quer algo melhor, você precisa ser melhor. E isso é consequência. Isso é verdade. Tem que ser melhor. E tem que ter essa autoconfiança, né? De que você faz acontecer mesmo. E que nem você falou sobre a inspiração, né? Do seu pai. Isso é muito bom. Quando a gente tem familiares perto que inspira a gente, né? Isso é muito bom. O meu pai também, ele sempre foi um cara muito provedor. Então, eu sempre soube que qualquer ser humano tem essa capacidade de buscar e fazer acontecer, né? E crescer na vida, né? E o Eduardo também teve essa inspiração do pai dele, que é o padrasto, né? Que é pai, padrasto, mas é padrasto, né? Mas é o pai dele, que criou, que deu educação, que que proveu, que ensinou tudo, né? E ele é um avô maravilhoso também. E isso mostra que é uma pessoa que ela pega a família para si e resolve todos os problemas pelo bem-estar, né? Isso é uma coisa muito que nutre, né, amor? Você se sente nutrido? Assim, como é que você se sente com isso? Quando você consegue prover todo mês? Que você é bom nisso. Não, isso é bom aí é nisso. a sensação de paz. Não, a questão não é se sentir, a questão é a paz que a gente pode ter, entendeu? Porque querendo ou não, igual eu tenho a ideia do negócio.
Uhum. Se eu tá em paz, que eu conseguir prover para minha casa, se eu conseguir trazer as coisas para minha casa e vocês não passar qualquer aperto, ou não passar qualquer necessidade, para mim eu vou estar em paz. E essa paz eu consigo gerar meus pensamentos, consigo desenvolver as coisas para a marca que a gente está levantando, né? Uhum. E a minha cabeça fica muito mais tranquila para desenvolver qualquer coisa, Sim, tanto para isso é fazer qualquer verdade. coisa, tanto para refletir melhor os meus pensamentos, as minhas ideias. Então, essa paz causa outras consequências, Uhum. entendeu? Então, eu sempre busco isso, sempre tentar trazer o melhor para o nosso mundo aqui, dentro de casa. Esse melhor dentro de casa que a gente tem, que a gente provê, causa uma certa felicidade. E essa felicidade e essa paz, a gente consegue levar para fora também, como Uhum. pessoa, porque, tipo, uma pessoa que não consegue se manter em paz, o dia dela é mais estressante, o dia dela não flui tão bem, ela não rende como pessoa. Uhum. Por isso que às vezes eu mesmo chego em casa, tem dia que eu tô meio irritado, mas aqui em casa, como tá tudo tão certo, tá tudo em paz, eu consigo fazer minhas coisas, eu chego em casa, eu encontro minha paz, eu encontro meu porto Uhum. seguro, eu encontro onde eu consigo me acalmar. Eu chego do Sim. serviço, as meninas, a maioria das vezes estão dormindo, né? Mas eu pego, paro uns 15 minutos, reflito, e fico Uhum. bem. O resto eu acordo bem, vou pro serviço, tô sempre animado. Às vezes vem aquele pensamento tipo, preciso de um pouquinho mais. E Preciso fazer com dinheiro. Preciso fazer dinheiro. Ele só para, ele tá assim normal, depois ele. É, por que você dinheiro. tá pensando? Ah, preciso fazer mais dinheiro. Isso é constante, porque a gente quer crescer, né? A gente quer crescer, quer comprar coisas, a gente quer evoluir. Isso é natural do homem também, né? É muito mais. Eu tenho isso também porque eu empreendo, então pra mim é normal. Eu sempre quero ganhar mais dinheiro, né? Mas pro homem que tem a responsabilidade da segurança da casa, é mais intenso, né, vida? Sim, isso, como eu falei, é muito consequência do, do que é ser homem, entendeu? Do que é ser homem. Eu vejo hoje a imagem de homem muito furada, tanto por influenciadores, tanto pessoal do Instagram. Eu mesmo, eu já fui muito contaminado com esse pessoal, tipo de rede social, de influenciadores, tal, do que é Uhum. ser homem e o que é não ser homem. E isso também me contaminou muito, entendeu? Hoje eu tenho o meu conceito de ser homem, Com a sua com vivência, com a a sua minha vivência, experiência, ver o que isso. funciona, o que não funciona, né? Por isso que é aquilo, a gente não pode ficar se baseando em digital influência, Isso é influenciador. Tem verdade. os caras que é legal, sim, beleza. Tem os caras que eu realmente pego um pouquinho assim da visão, mas são caras que realmente alcançaram um nível que eu falo, pô, esse cara é da hora. Mas não fica tomando a opinião de todo mundo, porque pontos de vista são relativos de cada um. E essa Sim, é verdade. relatividade, às vezes, não pode se aplicar a você. Não pode se aplicar à realidade que você vive, não pode se aplicar ao dia a dia que você vive. Uhum. Entendeu? Então, eu me baseei tipo, no que eu não quero, do que eu não quero ser tanto para Alessandra, do que eu não quero ser para minha filha, entendeu? Porque eu tive isso de precisar de uma imagem paterna, entendeu? E não ter uma imagem paterna realmente sólida, um marido realmente sólido. Isso eu construí sozinho. Eu tive a influência do meu pai, meu padrasto, o Renato, depois de grande, mas foi ótimo para minha vida. Ele realmente me ensinou muito, Uhum. muito. Sou muito grato para ele por o que ele construiu. Se você vê hoje eu trabalho de domingo a domingo, não tenho tempo ruim. E isso é consequência do que ele me ensinou, consequência das oreadas que ele me deu, entendeu? Porque ele sempre foi um cara muito forte para mim como influência. Uhum. Ele, tanto meu tio Alexandre, você é louco, aquele cara também. Você via que ele era um cara incrível, mano, incrível Uhum. como pessoa. Então, esses caras, essa rapaziada, você vê que eles, como família, como pai, como provedor da família, esse cara foi incrível. Então, eu me espelho, não nos caras que falam na internet, mas essa rapaziada que tá no meu dia a dia. É, tem muita gente que a gente pode se inspirar no nosso dia a dia. A gente precisa ter esse olhar de observador, né, vida? Não se- A gente precisa ver nas pessoas lá fora o resultado que elas têm, né? Na vida, no relacionamento. Aí você vai ver um relacionamento, o cara traz esposa, mas são prósperos. Você quer se inspirar nas atitudes desse cara? Não, né? Você Não, precisa com certeza avaliar não. tudo, né? Pra você olhar ele como inspiração ou não, né? Porque a gente prospera, é muito bom prosperar. Mas também é muito bom que a gente tenha paz dentro de casa, né? Que adianta a gente ter prosperidade ali, mas só que tá infeliz no relacionamento no dia a dia dentro de casa, né? Então a gente tem que entender que são todas as áreas da vida que são importantes para te gerar paz, tranquilidade, felicidade. Vai ter um momento de desafio que é normal, mas também a gente precisa tá com tudo isso em equilíbrio para a gente conseguir prosperar em paz, né? A prosperidade fica mais
como posso dizer, é mais realizadora na vida. É uma realização mais, Sim, é mais profundo, né? referente a essa parte de problemas, referente ao que a gente vive. Problema tem. Mas é aquilo, você tem que separar problemas por problemas. Então, se você tem vários problemas, tem o problema financeiro, tem um problema que exige tempo, tem um problema que exige maturidade. Eu já falei isso para a Alessandra quando ela Já me teve. ensinou. Já me Tem ensinou. problemas. Cada problema exige seu tempo, cada problema exige seu dinheiro, cada problema exige sua maturidade. Igual eu tive muito problema com maturidade, mano. Porque eu sou querendo ou não, sou um moleque zoeiro de sempre. Todo mundo que me conhece sabe como eu sou. Então, você tem que botar numa lista. Pode escrever também, que às vezes fica até melhor. Eu sempre coloco aqui Eu na prefiro cabeça. escrever, que pra Eu mim coloco funciona na melhor. cabeça. Então, o problema que vai exigir mais dinheiro. Você tem dinheiro agora? Então resolve o que tem dinheiro. O problema que exige mais tempo. Pega um dia que você tem tempo e resolve. O problema que exige maturidade. Você tem agora? Você tem, você resolve. Se não tem, deixa. E quando você conseguir alcançar isso, você resolve. Porque tem muita gente que entra de cabeça assim nas coisas. Ah, tem que resolver, tem que fazer, tem que. Eu ficava assim, eu ficava com todos os problemas juntos no mesmo dia. E assim, eu não conseguia focar em um problema e resolver ele depois e deixar os outros de lado. Eu tinha essa coisa de pensar em todas as coisas ao mesmo tempo. O Eduardo, ele me deu essa luz, assim, de que relacionamento é isso, né? A gente precisa conversar, trazer as questões que, de repente, um é melhor que o outro, né? O relacionamento é isso, é equilíbrio, né, amor? É É equilíbrio, suplementação. complementação, né? A gente vai se A suplementando. gente vai se complementando, suplementando, né? E o que eu não sou boa, ele é bom. Normalmente é sempre assim os casais, né? A gente tem essas coisas que um é melhor que o outro. O que eu sou boa, eu trago para ele, o que ele é bom, ele traz para mim. Por isso que é bom a gente ter essa conversa muito clara, sem ficar só brigando, né? A gente Sim. precisa conversar com o outro. Amor, eu tô me sentindo assim. Tem que ser vulnerável. Tem muita gente que eu já vi assim, em relacionamento que não consegue expressar, né? Não consegue trazer clareza no que tá sentindo e já briga, né? Em vez de parar para conversar e tentar entender. Muitas coisas podem ser difíceis na hora de você ouvir, mas só que a gente precisa ouvir também parar para analisar e voltar para conversar. Sim, isso é Né? A fato. conversa é o que vai fazer com que o nosso relacionamento tenha mais paz. Você vai ter muito mais momento de paz, né, que a gente tem, do que momento de problema, de dificuldade. Se a gente quer resolver. Se a gente já tem a nossa cabeça lá no futuro, não, eu quero ficar com ele tem os valores que eu priorizo, que eu valorizo e que eu quero para minha vida, a gente já tem isso definido, então, meu, é isso aqui para a vida. Agora, os problemas que tem no dia a dia, a gente vai parar para resolver, para poder continuar caminhando para a velhice que a gente quer, né? Para nossa família, nossa velhice. E é isso. Sim, isso é extremamente importante para a vida do homem também, porque se a gente tem Sim. uma base, uma estrutura que é forte, torna a gente mais forte. E isso eu sempre bato na tecla de querer ser forte. Isso não tem jeito. Eu sempre falo para a Alessandra, eu gosto às vezes de puxar mais peso, gosto de parecer mais bruto. Por mais que todo mundo me conheça, eu não sou assim. Mas quando você não me vê assim, ó, no dia a dia constantemente, tem outra imagem sobre mim. Entendeu? Eu sei porque o pessoal fala muito sobre isso. Eu não te Quem é conheci. íntimo te entende, te conhece todos os Sabe? lados, né? O bruto e o brincalhão e Entendeu? tudo Quem me mais. vê assim por fora não sabe. Porque eu ando de cara fechada na rua atualmente. Eu ando mais fechado, entendeu? Mas meus amigos que realmente têm interação, que sabem como eu realmente sou, isso é só uma imagem que eu gosto de transmitir, tipo, para me manter seguro, É entendeu? a Porque nossa querendo ou segurança, não, a né? imagem que a gente passa, que a gente transmite, reflete nas pessoas, até as pessoas que te olham de maneira ruim, entendeu? Então isso tem que ser fato. Tu não dá pra Fato, ficar né? andando mostrando os dentes pra todo mundo na rua também, É, que, poxa, deve ser bobo. E qualquer um pode chegar, te fazer o que quiser, né? A gente não pode confiar em todo mundo na rua assim, né? Do nada, porque a gente não conhece as pessoas, né? Tem gente manipuladora, tem gente aproveitadora, tem gente que, enfim, tem de tudo, né? Então a gente isso tem é que manter fato. nossa postura assim, mais séria, né? Nesse É, sentido, tem mesmo. mas a maioria do tempo, assim, quando eu tô com o meu ciclo social, com o meu pessoal, eu tô sempre brincando, dando risada. Mas eu sempre sou o cara também que vai chegar e vai trocar uma ideia se precisar. Eu, eu troco ideia, mas eu não baseio o que está acontecendo com a pessoa no meu ponto de vista. Porque nem sempre a pessoa, o que ela está vivendo de ruim, eu posso ter vivido. Mas ela não merece, tipo, ter o meu ponto de vista. Porque, assim, o que eu vivi é diferente do que ela está vivendo. Então, hoje as pessoas baseiam a opinião delas, tá ligado? Tipo, quando você tenta trocar ideia com alguém, ela baseia a opinião dela no que ela viveu.
mas nem sempre vai ser a mesma realidade, tá ligado? Tem que Você ter a tem que. mente aberta, né? Mente Isso, você tem que aberta. ter uma opinião mais, como eu posso dizer? Uma coisa que funciona pra todo mundo, né? Não, Mas mente é aberta, nesse sentido. parcial. É parcial? É Imparcial, né? imparcial. Imparcial. Pra você olhar as coisas, não só defendendo ela e também não só, né? É, Tem que dando ter um olhar o mais seu ponto de vista. generalizado. Que às vezes também o que a pessoa viver, o jeito dela vai alterar o que ela tá vivendo de outra forma. E o que você viveu é outra coisa, Uhum. entendeu? Por mais que sejam situações parecidas, eu sei porque, eu vou contar um exemplo. Eu vi de um grupo social que as pessoas falam muito de problemas. Falam muito, falam muito, falam muito. Reclamação, no caso, né? Muita reclamação. E Energias negativas a gente tinha um pesadas. amigo, que Ah, esse amigo só falava coisa negativa. Então, tipo, e aí tinha outro amigo, a gente era um grupo, né? Os três mosqueteiros, né? Aí, esse nosso amigo, hum. ele uma vez ele contou que ele tava tendo um problema, ele tava triste, pá. E esse outro amigo meu, que era muito negativo, ele já falava como se, tipo, o sofrimento dele. Competindo desgraça. Entendeu? Resumindo, né? Mas eu acho que Competindo. assim, que todo sofrimento é válido, toda tristeza é válida, entendeu? Não Sim, é. é válido. Não A dá pra partir do momento competir, que é né? tristeza, não tem isso, tá ligado? Então a gente tem que botar numa balança, a gente botar o coração quando a gente for trocar uma ideia, a gente trocar uma ideia. Ouvir, ter ouvido, né, para as Isso, pessoas. Hoje isso. em dia é muito difícil as pessoas quererem ouvir, todo mundo só quer falar e ter atenção para si, né? Mas ninguém quer parar para ouvir e realmente escutar o que você tá falando, entender, acolher. Porque às vezes a pessoa só precisa disso, né? Nem sempre a pessoa tá só reclamando, às vezes ela tá reclamando naquele momento para ser ouvida e de repente tentar se curar, né? Sim. Se para você não for um problema, é bom sim ouvir. Eu já sou uma pessoa que eu gosto de ouvir as pessoas. E você também, né, amor? A gente já para mais para ouvir. Hoje, atualmente, por causa que eu tenho mais uma sensibilidade referente às coisas que acontecem na minha vida atualmente. Antes eu falava muito, sim, falava e eu admito, eu falava É pra normal. caralho. Até hoje eu falo São muito. fases. Você fala, eu também Ah, falo, mas né, é normal. mas hoje eu aprendi a ser um melhor ouvinte. Não só ouvir, a ser um bom ouvinte. Entender Sim. as coisas que tem que Prestar entender. atenção, né? A atenção mesmo. É Não só isso. ouvir, ficar ali, né? Ficar ali, mas não tá ali. É Tem, ouvir mesmo, né? a gente se aprofunda melhor no que está sendo apresentado a nós. Sim. E isso torna a gente, querendo ou não, a gente saber ouvir, a gente ter isso de ouvir, torna a gente mais sensível para certas coisas. Uhum. Melhora a gente, aflora a gente em outras coisas. A gente aprende muito também, né? A gente aprende ouvindo, gente. E isso A desenvolve a gente gente de aprende certa ouvindo. forma que, tipo, é um ponto de vista, há uns anos atrás, eu mesmo tinha um ponto de vista muito. Mas como eu tive esse negócio de ouvir mais e parar tanto de falar, entendeu? De mais ouvir, de a querer escutar, isso desenvolveu um negócio em mim que eu consigo dar um ponto de vista às vezes melhor, ou às vezes eu nem dou o meu ponto de vista, por quê? Porque, querendo ou não, os pontos de vista eles se alteram com o Uhum. tempo. Então, às vezes é até melhor, né? Sim, às vezes você pode aconselhar. Às vezes a gente Sim, consegue aconselhar alguém, trazer uma luz pro momento da pessoa. Mas às vezes é o silêncio mesmo, né, que resolve. Às vezes a pessoa precisa realmente só ouvir e de repente não ter conselho nenhum. Só realmente ali ela fala, você dá a atenção que ela precisa e é o suficiente também. mas às vezes a gente tem que se atentar com isso, porque como as pessoas transmitem as energias dela, né? A gente tem que saber dosar essas coisas, porque querendo ou não, a Sim, energia ruim da pessoa cola em nós, entendeu? também. Mas Isso a aí gente é pode a limpeza carregar. espiritual que a gente precisa fazer depois, que eu posso falar um outro vídeo falando sobre isso, né? Entendeu? Sobre a gente saber filtrar as coisas e limpar a nossa energia pra gente não ficar carregando também, né? Tem isso. É uma outra coisa. Com certeza. Isso é Sim. essencial, porque a Uhum. gente, como eu falei, a gente é separado em três partes do nosso corpo: cabeça, corpo e alma. E querendo ou não, a alma sempre leva a maioria das coisas. Mano. Por mais que a gente Uhum. esteja a nossa cabeça no lugar, nosso corpo esteja na saúde máxima, a nossa alma sempre carrega algum traço, alguma coisa a mais. Sim. Então a gente tem que cuidar disso também. É o principal para o nosso desenvolvimento. É uma engrenagem assim, é uma engrenagem triangular assim, ó, com as pontas Uhum. que todas fazem girar. Se tiver uma desregulada ali, filho, já era. É isso, né? A gente vai aprendendo muito com a vida. Ouvindo, tendo experiências, vendo a nossa capacidade, né? Porque a gente evoluiu bastante depois que a gente virou pais, né? Eu e ele, a gente mudou bastante, a gente enxerga hoje a vida diferente, né, amor? Acho que a paternidade, ela muda a nossa visão de vida, porque agora a gente tem essa coisa de
A gente tá criando um ser humano para a vida, né? Para o mundo, né? Para gente. A gente tem esse momento de cuidado, que é tá bebê ainda e tudo mais, mas a gente tem que ter essa noção de que a gente está criando um ser humano para o mundo e a gente tem que dar nosso melhor. A gente precisa melhorar para melhorar por ela, né? Para ela também conseguir ser o melhor que ela puder no mundo, né? E assim vai. Descarregou? Não, não, não. Vou segurar isso. Tá na colherzinha. Referente ao fato de paternidade, quando a gente vira pai, a gente fica muito mais sensível em muitas coisas. Então, essa sensibilidade que torna a gente diferente, que faz a gente crescer, que faz a gente amadurecer em certos pontos, entendeu? Então, eu acho que todo homem que vira pai, ele desencadeia algo melhor na vida dele. Cresce de maneira melhor, evolui de maneira melhor, e às vezes é tudo que a gente precisa, essa sensibilidade para o mundo, para a maneira que você enxerga as pessoas, para a maneira que você conversa com as pessoas, com a maneira que, até a maneira que você entende as pessoas, entendeu? E é isso, igual hoje eu aprendi muito mais a perdoar certas coisas e outras coisas também que não são toleráveis referente a isso. Então são coisas que a gente ganha com essa sensibilidade da paternidade, essa sensibilidade de ter filho. E ainda mais quando a gente tem filha menina, entendeu? A gente tem que ter Muda mais ainda, né? um simancol muito maior para qualquer coisa. Tipo, desde a maneira que a gente conversa, desde a maneira que a gente escuta a música, essas coisas são fato. São coisas que a gente tem que agregar a nós como homem, se a gente quer amadurecer, se a gente quer crescer, são coisas que vão fazer parte de nós. Querendo ou não. Entendeu? Hoje, igual hoje. Hoje eu não bebo. Hoje tá fazendo quase 2 anos que eu não bebo. Tem mais já, né? 2 anos? Faz 2 anos. Foi desde quando você descobriu ela, né? Foi 2 anos. Já tá em final do ano, completa 3. E isso é uma coisa que foi uma sensibilidade minha. Que eu falei, por vivência mesmo. Eu não vou querer chegar em casa com cheiro de álcool, não vou querer chegar em casa, sei lá, com cheiro de cigarro, esses negócios. Não, na minha vida nunca. Abraçar minha filha com bafo de álcool, entendeu? Eu gosto de chegar em casa, tipo, feliz, mano. Independente se o dia é ruim, é o meu problema comigo mesmo. Minha filha, minha esposa, minha casa não tem que segurar esse fardo, entendeu? A Alessandra, ela sempre tá comigo para conversar, para trocar ideia sobre esses fardos que eu carrego, sobre as experiências ruins, e ela sempre me ajuda. Isso é o papel importante também de um casal firme. E isso, como eu posso dizer, a gente tem um suporte, entendeu? Porque querendo ou não, a relação são duas pontas, entendeu? Então, se um tiver fraco, o outro precisa estar junto, entendeu? Não para segurar, mas para dar apoio. Segurar é uma coisa, dar apoio é outra. Relacionamento não é só bem bom, não. Relacionamento tem que ter noção desses momentos de vulnerabilidade, que é o mais importante, que a gente vai descer e a gente precisa se cuidar aqui para todo mundo conseguir subir tranquilo, né, na energia. Tem que Com ter certeza. esse equilíbrio, né? E vamos lá. O que a Agatha causou em mim é um negócio que acho que nem eu vivendo na rua, aprendendo, saindo, trabalhando, eu nunca adquiri. Nunca, nunca, nunca. Porque o que ela trouxe para mim foi uma visão que homem consegue ser bom ainda, entendeu? Sei que tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, tipo, muita visão torta, muito conceito de homem furado. Porque todo mundo quer ser ou senão todo mundo quer ter a opinião, entendeu? Todo mundo quer ser a opinião. Mas são opiniões rasas, né? São opiniões, a maioria são opiniões rasas baseadas em ego, né? No ego. Sendo que é uma coisa mais profunda que a gente cuida mais do espiritual, da sensibilidade que a gente adquire, né? E é sobre isso, a educação da criança. Igual, um negócio que eu aprendi também é a gente aprender a tratar as coisas. Porque eu vejo que muitas coisas hoje só são tratadas depois que acontece o caos. Quando a gente está em casa, o nosso papel como pai é o que? A gente cuidar para nunca chegar nisso de acontecer o caos. Não, a gente cuida agora. Tem que saber ter a visão, né? Ter a visão. Ter a visão. A gente tratar as coisas de maneira certa no agora, não esperar chegar o caos para ter lá e resolver. Não. A gente fazer agora, a gente ensinar agora, a gente fazer, ter sensibilidade, a gente fazer, ter ideia, a gente ensinar, fazer estudar e fazer crescer como um bom ser humano, como uma pessoa
de caráter e opinião também, que é essencial. Saber se posicionar, né? Uma coisa que a gente vai se desenvolvendo no nosso dia a dia também, né, amor? Aprender a se posicionar melhor no mundo, que isso é uma coisa que se a gente se desenvolve, o nosso filho vai ter isso, porque ele vai ver isso na gente, né? Os filhos, eles se inspiram nos pais, que são as primeiras inspirações, né? Então a gente precisa melhorar por eles, né? É uma evolução constante, assim. Por isso que é bom a gente ter esse olhar da paternidade muito mais além do ego, né? Porque não é só você prover, não é só você trazer dinheiro e comida, isso aí é o básico. Mas só que o espiritual, gente, é o que a gente vai levar para a vida, assim, é o que vai transformar caráter, é o que a gente vai viver no dia a dia, é a nossa harmonia em casa, é tudo isso, né, amor? Tudo isso. E referente à opinião, hoje eu vejo que todo mundo, a gente tem que ter opinião não baseada em ego. Porque a maioria das pessoas hoje, atualmente, em vários ciclos sociais, vários, tem opinião baseada em ego. Simplesmente ego. Entendeu? Então a gente tem que ensinar as gerações que estão vindo, não basear a opinião deles em forma de ego. Tem que Mas, fortalecer o ego, né? sim, com certeza. Tem que ter o Tem fortalecimento do que ego, sim, fortalecer o ego. mas muito mais cabeça e coração. Porque a gente é ser humano, a gente também tem que Alinhar. se entender. Como eu falei, a nossa opinião muda quando a gente para escutar o outro. Quando a gente para formular a nossa opinião baseada em tudo que a gente escuta. E querendo ou não, a gente é assim, entendeu? Então a gente tem que saber aonde escutar, saber o que escutar, saber o que você quer escutar, porque querendo ou não, isso constrói. Filtrar as coisas que a gente deixa. A gente precisa filtrar as coisas que a gente permite estar na nossa vida. Seja amizade, seja conteúdo que a gente vai consumir por aí, né? Tudo. A gente precisa filtrar porque isso vai mudar a nossa energia, né? Vai mudar a nossa forma de pensar. Tem coisas que a gente. Na arte a gente tem essa livre expressão, né? Que é natural. Mas só que a gente precisa filtrar o que a gente consome porque isso molda nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Às vezes você acha que pensar é que, por exemplo, você tem que ser uma pessoa forte, você acha que você tem que ignorar todo mundo, tem que falar mesmo, falar de qualquer jeito, porque às vezes o mundo ensina que isso é ser forte, mas não é sobre isso, né? É muito mais profundo. E a gente consegue essa profundidade quando a gente estuda, se conhece, vê o que realmente é melhor ou não, alinhar com o coração, né? A gente precisa do ego, mas a gente precisa trabalhar o nosso ego para que ele esteja mais a favor do nosso espírito do que só o ego, assim, jogando, se defendendo, vivendo qualquer coisa, como se tudo convém, né? Mas não é. A gente precisa ter esse olhar que filtra o que te convém, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tem aquela frase, né? Que é assim. E realmente é. O nosso ego está aqui para estar a serviço do nosso espírito. É isso que o Odo estava falando aqui. Para a gente ter essa. A gente olhar a nossa vivência, conciliar o nosso ego com o nosso coração, aprender a ouvir isso para que a gente seja cada vez mais forte. E essa força que a gente leva para a vida, sim, a gente transmite para a família, para os parentes, para os filhos, e a gente leva depois que a gente morre, né? Que o nosso espírito ele é eterno, né? É basicamente isso. Já é 30 minutos, né? Referente a isso que você falou de energia, Hum, nossa energia é eterna, entendeu? A sim, partir do momento que você transmite coisas boas e você não tá mais no mundo, você transmitiu coisas boas no seu momento que você tá aqui, você tá fisicamente, você tá presencialmente, você vai ver para sempre. E isso é fato, porque as pessoas vão fazer questão de lembrar de você de alguma forma, uhum, entendeu? Vão lembrar de você como tal pessoa, uma pessoa boa, a pessoa que fazia sorrir, a pessoa que zoava, a pessoa, tal, paternidade, todos esses negócios. Então, hoje o meu conceito de força é mais referente a isso mesmo, a referente da quê? De que a gente pegar, transmitir coisas boas, porque às vezes, querendo ou não, a gente tem que ser forte de ouvir certas coisas para a gente dar uma opinião mais forte ainda. A gente tem que ser forte em absorver tais coisas e, tipo, tem que ser forte mais ainda para carregar tal coisa e não deixar isso refletir na sua casa, entendeu? entendeu? A questão de força não é você só carregar peso, não é só você puxar peso. Isso Entendeu? também, né? Não, Isso é necessário isso também. é necessário, Fortalecer o corpo para que o corpo carregue o espírito, né? sim, querendo ou não, Desliga depois. tá bom. Querendo ou não, quando a gente faz essas certas situações, a gente passa por essas coisas, a gente viu essas coisas, a gente tem que ser forte de certo jeito para carregar os fardos, entendeu? Pra gente Uhum, chegar em casa e tá bem, pra gente estar bem e consciente das coisas, sim. entendeu? Porque querendo ou não, o mundo cobra, cobra Obra. e muito. Mas se a Uhum, gente for forte para sintonizar o nosso pensamento, nosso corpo e nossa alma, tudo vai dar certo. sim. É isso mesmo.
E é isso, o vídeo de hoje tá longo, né? Vamos encerrar por aqui. Depois eu trago o Edu pra falar mais um pouquinho com vocês. Trazer mais pontos de vista masculino desse homem que eu vi evoluiu muito. Em tudo, né, vida? Você mudou muito. Desde que eu conheci ele, desde que a gente descobriu que a gente ia ter uma filha. E a gente vem evoluindo todos os dias. O importante é a gente querer, né? Ter esse olhar meu, eu quero me transformar na melhor versão que eu puder. E a gente vai no dia a dia, um pouquinho por dia, né? E é isso, gente. Obrigada pelo vídeo de hoje e um beijo. Beijo.